Oi, pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje a gente vai conversar com Vitor Soares. Ele que é historiador, professor e agora é escritor também. Seja muito bem-vindo, Vitor. Oi, Isabelle, oi pessoal, tudo bom? Pois é, tô agora me metendo em escrever também, né? Pouca coisa, faço pouca coisa, né? Vou fazer mais uma. Pouquinha coisa, né? Já não bastasse um canal aí de sucesso falando sobre história, agora você decidiu contar algumas dessas histórias em livro, né? E para a gente começar essa conversa, a gente quer saber como que surgiu a ideia de fazer um livro sobre as grandes civilizações. Primeiro eu quero agradecer, né? Enfim, oportunidade de estar falando desse projeto que eu tenho, eu e o outro roteirista do História em Meia Hora, que é o Vitor Alexandre, a gente está envolvido já faz um tempinho e finalmente a gente vai lançar. A ideia veio de ampliar mídias, né? O História em Meia Hora, ele é um podcast, é só em áudio, e isso faz com que isso seja uma mídia específica. E eu gosto muito de quando a educação ela se adapta ao aluno, né? Quando você tem novas formas de educar, e o áudio foi a forma que eu dediquei os últimos anos da minha vida a ser essa maneira, né? Através do áudio, dar aulas e tudo mais. Só que, né, os roteiros estavam escritos, estava tudo muito bonitinho, e a gente pensou, poxa, por que não aumentar, né, esse leque de possibilidades de ensinar o pessoal um pouquinho mais sobre história? E a gente decidiu selecionar alguns roteiros de história em meia hora, acrescentar finalmente o que a gente sempre teve vontade de fazer, que é acrescentar mapas, imagens, tem muito gráfico também, coisa que auxilia, né, o texto, a literatura, ela tem essa possibilidade, essa ferramenta, coisa que o áudio puramente não tem, né? Porque só em áudio não tem como a gente usar o recurso da imagem para fins pedagógicos. E aí a gente começou a pensar, poxa, vamos selecionar alguns roteiros e vamos, enfim, fazer um livro sobre alguma coisa. A gente só pensou nesse framework, né? Tipo, sobre o que a gente vai fazer. E tem uma série de vídeos que eu via na escola, muitos anos atrás, que era Grandes Civilizações. Era o título dele. Era uma coisa meio educativa, só que era uma coisa um pouco, como é que eu posso dizer? Era um pouco descontraído, assim, que, sei lá, eu tenho um carinho muito grande, e aí eu botei essa ideia na mesa de selecionarmos alguns episódios do História em Meia Hora, 10 e de grandes civilizações, compilarmos, né, editarmos de um jeito que faça sentido no livro, e o pessoal do Literatur, né, que vai ser a galera que vai publicar junto com a gente, adorou a ideia, e desde então se tornou o projeto que a gente tem se dedicado nesses últimos 365 dias. É, faz um tempinho, né? Leva um tempo esse planejamento todo, é claro. E dentre Demora. essas grandes civilizações, você comentou que são 10, né? Dentre elas, quais são, assim, as que mais te surpreendeu, né, nesse período de estudo para a produção do livro? Porque algumas a gente já conhece, às vezes, né? Às vezes você já tem uma familiaridade, como você já é um Isso. historiador, tem alguma familiaridade com o assunto. Mas qual foi aquela que você olhou e falou: Caraca, essa aí é nova para mim? A gente tem muito mais do que 10 dentro do podcast. O podcast ele tem centenas de episódios. Ele já tá aí rodando, já vai fazer 4 anos agora, em 2024. Mas a gente selecionou aquelas que a gente julgou serem mais variadas. A gente teve essa preocupação em expandir geograficamente, né, as culturas, mas também levando em consideração que tem muita gente que vai ler o livro e ouve o podcast para fins, desde profissionais até escolares, às vezes. Tem gente que vai fazer uma prova na escola e ouve o podcast. Então a gente teve essa preocupação em selecionar os clássicos também. Mas eu não vou mentir que o Império Otomano, ele é um império que eu tenho muito carinho. Eu acho que é muito subestimado aqui no Ocidente o quanto que o Império Otomano ele é importante para a gente, para o mundo todo, obviamente, e estudando sobre ele, né, a gente vai sempre, pô, China, não preciso nem falar, né, a China hoje é um grande player mundial e você vê que não é algo que começou agora. Quando você lê o livro ou você ouviu o podcast sobre a civilização chinesa, você percebe que é um projeto que vem a trancos e barrancos, que apanhou muito, que foi devagarinho acontecendo, até que hoje é um personagem muito grande na geopolítica e tudo mais. Tem muitas, né? E os clássicos, né? Grécia, nem se fala, eu sou professor de história. O quanto que eu estudo de Grécia Antiga é sacanagem, os filósofos gregos. Mitologia grega, a gente também aproveita para dar umas leves citadas, assim, eu adoro mitologia. O Egito, putz.
que eu acho que dispensa comentários, né? O Egito, que é quase o berço quase o berço da civilização. A gente tem a gente tem muitas civilizações que eu poderia ficar falando aqui para sempre. Mas eu acho que o mais importante é enxergar, pelo menos esse livro especificamente, o História em Meia Hora, Grandes Civilizações, como um compilado de 10 civilizações que nós julgamos serem importantes para você compreender o mundo e para você conseguir ser aprovado em concurso também, a gente também se preocupou um pouco em trazer esse lado de não é somente não é somente para você ser um entusiasta de história que esse livro faria sentido. Também é para você ser aprovado, né? O Enem e todas essas coisas, essas civilizações mais clássicas que caem nessas provas. Nossa, é muito bem pensado. O professor nunca deixa de ser um professor, eu acho, né? Aparentemente, a É gente verdade. vocês nunca deixam de ser professores. Que bonito isso, muito legal. E Vitor, É, você comentou que vocês querem agora, vocês querem colocaram também, né, no livro alguns mapas, alguns gráficos, e tiveram algumas dificuldades em encontrar, por exemplo, algumas documentações, ou até mesmo esses mapas, esses gráficos, algum dado sobre alguma civilização específica? a gente teve quando a gente fez os roteiros, né? Os roteiros, como eu falei, né? O livro ele é baseado nos roteiros do História em Meia Hora, dos episódios. Então, as dificuldades, principalmente quando você lida com coisas do Oriente, o Ocidente ainda tem uma visão muito estereotipada do Oriente, então mistura-se muito. É muito comum você. É fácil você encontrar autores que são renomados aqui no Ocidente para falar de Grécia, por exemplo. Muito fácil. Porque é uma civilização que aqui para nós é muito tradicional. Assim, o estudo, a academia brasileira, de como ela estuda história, é muito baseada da França. E a França ela sugou muito da Grécia por séculos. Mas quando você vai para o Oriente, as coisas ficam bem mais difíceis para nós. A gente, infelizmente, não tem esse costume, não tem essa tradição de ter nomes aí no imaginário coletivo aí sobre o próprio Império Persa. É difícil para nós pensarmos em um grande nome de um grande autor que está acessível, mas exige um carinho a mais e exige principalmente uma segunda língua, tá? Uma coisa que a gente apoiou bastante foi em trazer conteúdos em inglês. Infelizmente, no português, tanto o português de Portugal, de Angola e do Brasil, é muito difícil da gente conseguir ter fontes assim. Então a gente teve que usar o inglês, fundamental aí para quem quer trabalhar com esse tipo de coisa e pesquisar fontes um pouco mais específicas. E com o inglês você consegue ter mais fontes do lado de lá, né, do lado do Oriente, mas é pouco de carinho, né? Separar alguns dias selecionando fontes, pegando um nome, vendo críticas sobre aquele nome, vendo se aquele nome realmente, pô, enfim, tem um feedback positivo em cima daquele autor, daquela autora, e aí falar, ok, dá pra me basear nessa pessoa aqui, e aí começar a correr atrás do material que essa pessoa produziu, né? Desde textos até livros em si. Agora eu tô um pouco surpresa que vocês levaram um ano para fazer o livro. Eu, ouvindo tudo isso, eu já chutaria em uns dois, três. Meu Deus, que processo difícil. É muito É um pouquinho complicado esse pegado. processo. E, Vitor, teve algo novo que você, como historiador e como professor, você descobriu? Você olhou e falou: Nossa, essa aqui eu não sabia mesmo. Isso aqui foi algo muito diferente para mim, que você talvez tenha descoberto durante o processo de pesquisa? Muitas, né? Eu vivo aprendendo enquanto eu faço História em Meia Hora, porque é o tempo todo lidando com fontes, né? É, assim, a China eu acabei de falar, né? A China é a mesma China até hoje, há milênios. A gente não tá. Isso é louco, né? Porque quando você fala de Brasil, apenas um pequeno exemplo, né? Quando você fala de Brasil, é muito comum misturar os interesses do Brasil com os interesses de Portugal se você estudar Brasil colônia. Porque não é bem Brasil, né? A gente chama colônia. Então, quem é que tá ganhando? O Brasil ou Portugal que tá ganhando, sabe? Essas relações um pouco, como é que eu posso dizer, complexas de desenvolvimento mesmo da civilização, no nosso caso brasileira, é algo supernatural. Em diversas civilizações isso aconteceu também. Quando você fala de alguns povos que foram colônias, por exemplo, que com o tempo misturavam os interesses. Você não sabe dizer, por exemplo, se o Brasil em 1600 era mais Brasil ou era pedaço de Portugal. É confuso, né? Uma área um pouco cinzenta que, dependendo da sua análise, você interpreta como Brasil ou Portugal. A China, ela é China há milhares de anos. E o quanto que a China ela tem
de história e esses milênios todos aí que explicam para nós por que que a China é tão rica culturalmente, faz com que a gente entenda muitas vezes como que a geopolítica chinesa hoje ela lida com o tempo de forma completamente diferente. Isso foi um estalo para mim, né? A China não olha para os problemas sociais de hoje e pensa, putz, tenho que resolver nos próximos 50 anos. Ela não olha para os problemas políticos de hoje. Entrou um político em algum país e a China está preocupada. Não, ele vai sair daqui a 4 anos, 8 no máximo. Isso para a China é bobo, é pouco tempo, ela nem liga. Enquanto para nós, não, a gente tem essa urgência, a nossa concepção temporal é bem diferente dessa concepção que os chineses têm. E isso é uma coisa que eu aprendi estudando justamente para o episódio de China, que eu fui vendo como que os chineses eles enxergam a temporalidade, as urgências políticas, a cultura e tudo de uma forma tão diferente da nossa, por exemplo, do Brasil. Que curioso, né? É A gente muito. realmente não pensa isso, como você falou, talvez seja uma visão estereotipada, mas acho que a gente só vê aquilo que está É, em filme, que está em desenho, que chega a gente de um jeito mais isso. fácil. Que curioso Exatamente. saber de tudo isso. E, Vitor, o livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, ele já está disponível? Ou ele ainda vai ter, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter essa curiosidade aí corroendo a gente? Provavelmente, quando essa nossa conversa estiver indo lá, vai estar disponível. Na verdade, disponível na pré-venda. Tá bom? Então, assim, você vai poder comprar, mas não vai chegar na hora. Tem que esperar um pouquinho, só mais um pouquinho de paciência todo mundo tem que ter na vida. Senão virou bagunça. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas compra agora para garantir, porque a gente vai publicando, a gente vai imprimindo de acordo com as vendas. Então, de repente, acaba. Então, vai lá na pré-venda, vai ter algum link em algum lugar aqui, né, Isabela? Nos comentários, em algum lugar. A internet, todo mundo sabe como é que a internet funciona, né? E você vai lá, você compra na pré-venda e vai chegar na tua casa. Provavelmente tem umas 3 semaninhas de produção de pré-venda, e aí vai começar a ser enviado, talvez até no próprio Natal mesmo, tá? Mas, ou mais tardar, logo no começo de 2024. E onde que as pessoas podem achar esse link de pré-venda? A gente vai colocar aqui, mas para quem já está vendo o vídeo, quais são as plataformas? É no site do Literatur, Lite, Literatur, Ratur, de tour de turnê, Literatur. É a editora que tá com a gente aí fazendo um trabalho muito legal e já tá lá a pré-venda e é só entrar no site deles, Literatur, que inclusive é um site muito legal, vale muito a pena dar uma olhada no trabalho deles também, que é um clube de assinatura de livros seminovos. Então você não vê livros que é até um conceito ambientalista muito interessante. Você reaproveita os livros que estão em boas condições, obviamente, e eles, né, você não atrapalha um pouco menos o planeta Terra, o meio ambiente. Então você entra no site do Literatur, procura História em Meia Hora, vai estar lá o nosso link e daqui a pouquinho está na sua casa. E, Vitor, tem algum projeto aí de algum livro futuro ou ainda não? Tem muitos projetos. Eu acho que deu para perceber como que minha cabeça funciona. Fico o tempo todo elétrico aqui, falando muito. O que acontece vai sair um livro agora em final de março, eu posso dizer, eu acho. Final de março ou começo de abril, tá? Nessa área cinzenta. Que é um livro-jogo muito legal, que eu tô participando da produção, eu e Giovanni Arseno, um amigo meu de muitos anos, que a gente tá escrevendo. Já tá pronto, na verdade, o livro. Ele tá só na fase de edição e tudo mais. E é um livro-jogo sobre a ditadura militar. Então é um livro-jogo bem interessante, projeto que eu tenho muito orgulho e vai sair daqui a pouquinho, vai sair alguns meses depois desse História em Meia Hora, Grandes Civilizações. Nossa, que interessante, um livro-jogo. E é É, para esse todas daí. as idades. Todas as idades. A gente se preocupou muito em fazer não só algo que não muito explícito, né? Porque é ditadura militar, então você, querendo ou não, vai falar de violências que ocorreram nesse período, mas a gente não quis deixar nada muito violento, tentou deixar o máximo, enfim, aceitável para menores. E também é um livro-jogo muito fácil de se jogar. Eu sei que a gente sabe que o livro-jogo em si ele causa um pouco, tipo, será que eu vou saber? Será que é muito complexo? A gente tentou deixar o mais simples possível para você tanto se divertir, tomar decisões erradas, decisões certas, e descobrindo como também, você querendo ou não, você vai descobrindo junto com o personagem alguns pedaços, algumas faces que a Ditamitar trouxe para o Brasil de 64 a 85. Nossa, por essa eu tô É isso. curiosa, hein? Preciso dizer, estou curiosa por essa.
E Que Vitor, bom, bom, que a gente bom. agradece a sua participação aqui no Aventuras da História. Vou deixar esse espaço também para você divulgar as suas redes sociais, para você divulgar o seu trabalho, né? Que a gente também tem um canal no Aventuras na História falando sobre o seu trabalho, que é o Desventuras na História. Então, deixa aqui, Exato. fala aí pra gente qual que é a sua rede social, onde a gente pode te encontrar. No arroba Prof. Vitor Soares, você encontra todo esse emaranhado de coisas que eu produzo. Resumidamente, eu produzo conteúdo na internet sobre história, de diversas formas diferentes. Uma delas é o História em Meia Hora, meu podcast. E tem o Desventuras na História aqui também, que a gente produz sempre, toda sexta-feira, sai um episódio novo contando alguma desventura, né? Como o nome já diz, que a história nos traz, que não são poucas. Vitor, então muito obrigada. A gente aqui agradece a sua participação. Você é sempre muito bem-vindo. E se você quiser Obrigado. continuar acompanhando o trabalho do Vitor, siga as redes sociais do Vitor Soares e também do Aventuras na História para acompanhar o Desventuras na História. E também siga as nossas redes sociais oficiais para continuar acompanhando aí mais exclusivas, notícias, matérias e tudo aquilo que você já conhece do nosso site. Até mais!